Muito bem, voltamos com o Roda Viva Pernambuco, a delegada Patrícia Domingos conosco. É bom lembrar que ao término do programa a gente já disponibiliza as redes sociais para que você, telespectador, internauta, possa sugerir, tal qual foi a sugestão, para que a gente pudesse trazer a delegada, outros nomes. Então você pode sugerir, mandar para a gente, a nossa produção fica atenta e dentro do possível atende aí ao seu pedido. Último bloco com a delegada Patrícia Domingos. Delegada, por todo o seu trabalho aí ao longo desses anos, investigando crimes de corrupção, Pernambuco é um estado de político corrupto? Veja, o Brasil é um país de políticos corruptos, né? A má política, ela está espalhada em todo o Brasil. E aqui em Pernambuco, os municípios que eu investiguei eram realmente liderados por pessoas que praticavam corrupção. Quantos municípios a senhora tem de cabeça? A senhora chegou a Olha, investigar? eu não vou lembrar. Passa de 10? Passa de 10, foram 4 anos. É porque a gente tem as grandes operações que chamam mais atenção, mas tem os inquéritos rotineiros. Seguem, né? Chega o quê? Chega a 50 municípios? Eu acredito que talvez tenha sido uma média de uns 30 municípios, né? E, enfim, gestões diferentes também, né? Isso porque não conseguiu chegar nos outros, né? Era uma delegada só. Priscila. Delegada, dessa discussão sobre mecanismos de você estruturar o Estado para combater melhor a corrupção, muito se falou que uma consequência não prevista era uma certa criminalização da política, né? De que a gente chegou, por exemplo, nesse processo de radicalização política, de uma divisão do país nas últimas eleições, em decorrência desse processo, né? De que talvez tivesse avançado demais e a gente não tivesse separado direito o joio do trigo. Você enxerga de que forma esse processo? Você acha que as instituições, por exemplo, judiciárias, estão avançando sobre o que seria legítimo da política? Ou cada um está fazendo bem o seu papel e a gente está num caminho, num rumo correto? Veja, eu posso avaliar pela minha atuação profissional, né? Como eu disse, a experiência da gente na cadeira como delegada é muito diferente da magistratura e da promotoria, e eu nem me atrevo realmente a opinar em relação à atuação de outras esferas aí de investigação e de atuação nesse tipo de controle. Dentro das polícias a gente avança sim, né? Na verdade, como eu sempre comentei com os mais próximos e com a equipe, a política não é um local de mais pessoas. Alguns políticos estão cometendo crime. Então a política, a carreira política é algo muito honroso. Infelizmente alguns não fazem jus ao cargo que ocupam. Então, dentro da gestão da gente em Pernambuco, nós investigamos aqueles que cometeram crime previsto no Código Penal. Fato típico: desvio de dinheiro público, lavagem de capitais, formação de organizações criminosas, e a gente efetivamente provou que em alguns locais, aonde investigamos e indiciamos pessoas, o fato realmente aconteceu, tanto foi crime cometido, que as nossas operações geraram denúncia do Ministério Público. Então, os nossos indiciamentos foram assinados embaixo pelo Ministério Público de Pernambuco. Você acredita que o sistema corrompe? Porque tem essa ideia, a pessoa entra até pura, bem intencionada, mas diante de um sistema de corrupção ela seria levada. Então você acredita que o problema está no sistema, na pessoa, na cultura? Digamos quem tu andas, né? Onde é que começa esse... Né? Onde é que... Veja, quem rouba 1 milhão roubaria R$1. Então o corrupto de hoje, se ele fosse o auxiliar de serviços gerais de uma empresa, ele tiraria o dinheiro da carteira de alguém. Não tem a menor dúvida disso. Então, para mim, é uma questão de caráter, é individual e é uma falha de caráter daquele ser humano que ocupa aquele cargo. E, infelizmente, conseguiu se eleger. Mas o homem até é fruto do meio, parcialmente. Mas é fruto do meio para, talvez, algumas atuações rotineiras ou cotidianas, mas nada que o meio empurre o ser humano a se tornar um criminoso, a pegar o dinheiro público de uma merenda e enfiar dentro da própria conta bancária. Então, para mim, é uma falha moral de caráter e é arraigado do ser humano que está naquele cargo. Ô, delegada, como foi que ficou a sua relação com os gestores da SDS, da Civil? A senhora mantém ainda algum contato? Como foi que ficou? Ficou alguma mágoa pelo fato de a senhora ter sido afastada das funções de investigação? O contato que a gente mantém ainda é o mesmo contato profissional de antes, né? A gente só vai em busca do contato ou recebe o contato quando está ligado a alguma questão profissional. Então, hoje, na 5ª Delegacia de Homicídios, somente se houver alguma demanda que realmente traga a necessidade de haver esse contato.
Eduardo, quer perguntar? Patrícia, essa eleição de 2018 foi uma eleição que foi muito marcada pela violência. Não só pela violência em termos de polarização, não estou pensando nas relações pessoais não, ou sociais não, estou pensando na violência mesmo. A gente teve dezenas de assassinatos nessa eleição. Deram uma facada no presidente? Deram uma facada no candidato a cara. presidente. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, qual o nível, a partir de onde você viu, certo? O tempo que passou na DECASP, agora o tempo do DHPP, qual o nível que a gente tem aqui em Pernambuco de, digamos, de imbricamento entre crimes contra a administração pública, crimes eleitorais e crime organizado? E aí eu estou pensando em crime organizado, tanto grupos de extermínio, quanto facções criminosas, sejam locais, sejam nacionais. A gente sabe que tem um processo de entrada das facções nacionais aí em Pernambuco, que ainda está no estado de transição, se a gente comparar com estados como Ceará. Mas assim, você se deparou com casos assim, ou casos assim circulam dentro da Polícia Civil? Não me deparei com nenhum caso de questões ligadas a crimes de corrupção e desvio público financiando os demais crimes. Né? Dando um exemplo, como no Rio de Janeiro, que a gente tem a menção, a possibilidade de milícias serem financiadas por determinados gestores, enfim. Aqui em Pernambuco isso não aconteceu, pelo menos não que eu tenha tomado conhecimento. Agora, há uma correlação dos crimes eleitorais com o desvio de dinheiro desses gestores. Isso aí realmente a linha é muito tênue. E para lhe ser bem franca, uma organização criminosa voltada à prática de homicídios, ela ainda assim, ela mata menos do que uma organização criminosa voltada à corrupção. A gente se deparou com investigações onde as gestões eram organizações criminosas, bem estruturadas, e eu costumo dizer que dentro da corrupção na política não há espaço para amadores. As pessoas que estão ali, elas têm doutorado e pós-doutorado em como praticar crimes na administração pública. E tem todas as ferramentas à disposição, né? Tem Exatamente. isso, né? Tem Você não pega só uma tem as prefeitura ferramentas, dessa, como... né, e acha que não vai dar em nada. E eles Esse aprimoram é o problema. método, né? Então, a gente pôde acompanhar e visualizar que determinadas técnicas investigativas que eu usei em um caso, no caso seguinte eu já não poderia usar, porque eles aprimoram o método para não serem pegos, para não serem realmente flagrados cometendo crime. É o bom ladrão, então, né? eles são o bom piores ladrão, do que o eles crime saem- organizado Vai que se mata. especializando Né? agora. Eles se corrompem. especializando, né? Dá um remédio, já muda. Né? É a bactéria, não é? A bactéria ela não se torna resistente ao o antibiótico, vírus, né? Exatamente. Mais ou menos por aí. O que eu acho que eu fiz essa pergunta, mas o que me chama muita atenção é isso, né? Essas operações estão acontecendo, a polícia está prendendo e esse pessoal não parece que não enxerga isso e está tudo bem, continua roubando. Talvez a frouxidão da lei também, né? O cara é preso, ele sabe que mais dia menos dia basta ter um bom advogado e dinheiro que ele é solto. Então, isso é fato, né? Com o dinheiro que ele rouba com um bom advogado, as coisas ficam aliviadas para ele. Legal, só tenho 3 perguntas objetivas curtas, né? É impossível, então, acabar com a corrupção no Brasil? E só para complementar, já para o outro lado, qual é o balanço que a senhora faz nesse pouco tempo na DHPP? E para finalizar, como é ser delegada, né? Num país ainda que luta muito contra o machismo, né? Numa delegacia, por exemplo, como a DHPP, que é tão movimentada, a gente sabe de várias, né, histórias aí. Como é esses 3, para a senhora finalizar? Vamos lá. Em relação a ser impossível combater a corrupção, não. É possível combater. Agora, para que ela seja extirpada de maneira integral em todo o país, isso é um processo de longo prazo. Isso passa por uma reforma política, isso passa por uma reforma ideológica. O cidadão ele também tem que mudar a sua forma, o seu comportamento em relação a isso, não só não praticando pequenos atos cotidianos de corrupção, como um troco errado que você recebe, estacionar em uma vaga de deficiente, como também se empoderando e passando a cobrar mais do poder público. Né? Então, a gente tem uma perspectiva, um prognóstico de que eu não estarei viva para ver isso, mas a próxima geração estará. Então, a gente constrói realmente para o futuro. Em relação à questão do DHPP, eu estou lá desde dezembro e a primeira operação policial da Polícia Civil do ano de 2019 foi nossa. Foi na nossa delegacia e foi a operação denominada Primos, que foi em relação ao combate de homicídios e tráfico. Então, aquele profissional dedicado, empenhado e comprometido com o seu bom trabalho, ele vai ser bom em qualquer local. Então, eu sou bem camaleoa, eu sou profissional de segurança pública e aonde eu for alocada, eu vou dar o melhor de mim. Né? E em relação à questão de ser delegada,
no universo ainda machista. Essa pergunta, né? foi aquela da Marisa, de mulher para mulher. De mulher para mulher, eu achei excelente. Veja, fala-se do empoderamento feminino, né? E a gente trabalha também com essa questão. Eu sou uma mulher dentro de uma instituição que ainda é muito masculina, majoritariamente composta por homens, e eu sempre tive a alegria de ser muito bem aceita pelos meus pares, né? Especialmente porque quando a gente vai para a rua, e para quem talvez me veja assim, maquiada, com cabelinho arrumadinho, eu passei 6 anos em delegacia de bairro. Então eu sou realmente a policial que chuta a porta, vai atrás e prende. Eu sempre fui muito operacional e muito de rua. No bucho, né? mão na cara, né, delegado? Sem a mão na cara e sem o pé no bucho, que dá processo, né? Mas a gente sempre foi muito operacional nesse sentido. Rua. E os homens da minha equipe me respeitam muito porque eu vou com eles em linha de frente. Então a gente mostra que a mulher pode fazer um trabalho tão bom quanto de um homem, inclusive na questão operacional e também na questão investigativa. Então a gente está desbravando aí esse universo masculino policial, né? E eu faço um justo elogio às minhas policiais femininas. A minha equipe, metade dela é feminina e são policiais de rua. Não são as meninas que trabalham com parte burocrática. Elas vão para a rua comigo e têm a coragem que muito marmanjo não tem. Então, me orgulho muito de trabalhar com mulheres. Essa questão investigativa, acho que isso corrobora o que a senhora diz, né? A senhora foi responsável por grandes investigações, certamente que muito marmanjo não fez, né? A metade do que a senhora fez. Isso aí exige um coeficiente de coragem grande e a gente carrega essa bandeira com a gente para bater no peito e dizer, sou mulher e fiz. Perfeito. Então, faremos. Parabéns. Priscila. Só mais uma pergunta sobre a estrutura, né? Assim, a gente falou bastante sobre a Operação Lava Jato, sobre esses modelos. Qual seria o modelo ideal da gente ter? Seria manter em todos os estados isso funcionar em rede? Qual seria o modelo ideal do funcionamento para que em todas as instâncias a gente tivesse delegacias especializadas, serviços especializados e orquestrados, obviamente? Hoje se questiona, né, como eu fiz na primeira pergunta, por exemplo, a efetividade do Tribunal de Contas, como é que todo isso se comunica? Existe um serviço de inteligência único? Como é que você vê isso? O que é que falta na estrutura ainda nos estados para o combate à corrupção? Vamos lá. Falta, na verdade, se ter uma visão de que a corrupção mata tanto quanto o índice de homicídio. Então, falta se dar ao combate à corrupção o mesmo peso que se dá aos demais crimes, né? Então, isso seria um primeiro passo. A questão de elaboração de políticas públicas nacionais voltadas ao fomento da criação de delegacias especializadas no combate aos crimes contra a administração pública. Não criar mais, não cortar, né? Exatamente, criar mais ou criar aonde não existe uma delegacia que atue somente nessa área, porque ela é uma área muito extensa, ela tem uma demanda gigantesca, então o combate à corrupção ele não pode estar dentro de uma clínica geral, dentro de um pacote onde se combatam várias coisas simultaneamente. Então essa seria uma outra ideia. E seria também políticas públicas no sentido de incentivar a parceria e esse intercâmbio de informações entre os órgãos. Aqui em Pernambuco a gente fez isso de maneira empírica, de maneira inclusive pioneira. A gente conseguiu estabelecer um excelente network com o Tribunal de Contas, com o CGU, com a CGE e com o Ministério Público, grande parceiro nosso, e com a Polícia Federal. Então, isso foi algo que nós buscamos individualmente. Mas isso não é regra no Brasil. Eu ainda não trabalha sei se muito... não é regra, mas talvez em alguns locais ainda trabalhe apartado, talvez por falta de alguma política pública que fomente esse entrosamento, né? Por exemplo, a gente tem o Fórum de Combate à Corrupção nos estados. E a maioria dos estados já tem, Pernambuco também tem. E é um grupo que ele fomenta essa aproximação, porque tem membros de todos esses órgãos que se reúnem periodicamente para tratar de ações estratégicas conjuntas. Então seria o fomento dessas estratégias conjuntas e o investimento na ampliação de delegacias especializadas, tanto na capital quanto nos interiores. Deixa eu dar mais uma pergunta para você, viu, Arthur? Então, queria saber qual é a função dos órgãos de controle, considerando aí no âmbito do Ministério do Governo Federal, a gente tem a CGU, tem o COAF, que produz informação que pode ser útil no trabalho investigativo. E aqui no estado de Pernambuco a gente tem a Controladoria Geral do Estado, a gente tem a própria unidade do Tribunal de Contas, que coincidentemente o governador do estado e o prefeito da capital são servidores originários desse órgão. Então, qual é a função dessa estrutura de geração de informação e de controle da administração pública para o trabalho de combate à corrupção? Na verdade, é o Tribunal de Contas, né, e a Controladoria Geral que tem um corpo técnico
de profissionais que têm capacidade de auditar contratos públicos e gestões públicas, né? Então, a polícia, ela carece desse corpo técnico que não é nossa atribuição. Então, eu sempre disse que o TCE e a DECASP caminhavam juntos, né? São instituições que caminham de mãos dadas. Eles auditam, que é a parte que nós não fazemos, e nós investigamos, que é a parte que eles não fazem. E aqui no Estado, eu fui convidada pelo Tribunal de Contas a montar um curso para os auditores. Nós montamos esse curso e nós ministramos 4 turmas desse curso no Tribunal de Contas, dando a eles noções de investigação básica, para que eles pudessem, dentro dos relatórios de auditoria, pontuar o que é crime. Então, dentro dos relatórios que estão vindo hoje para a polícia e para o Ministério Público, eles já conseguem levantar a lebre, pontuar ou chamar a atenção de fatos que podem configurar crime. Então, são instituições que têm que trabalhar de forma coesa. Delegada, nosso tempo acaba, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui no Roda Viva, reforçar que a senhora faz as palestras gratuitas sobre combate à corrupção. Para que você tenha essa palestra da delegada Patrícia Domingos, entra lá no Instagram da delegada e automaticamente você vai se comunicar e marcar essa palestra. Certamente nós teremos a partir de agora bem mais palestras para a senhora, pelo bom público que nos acompanha. Faço votos de que a senhora siga de fato para Brasília, se assim é o seu desejo, e que o governo do Estado, né, Priscila, trate de maneira republicana, não é, fazer essa liberação. Obrigado, viu, pela presença. Bom, eu que agradeço o convite, né? Debater segurança pública, debater combate à corrupção, para a gente é um prazer, esclarece a população, conscientiza a população. Então, a gente agradece a oportunidade de poder discutir esse tema. Quem quiser participar, nossos próximos eventos, na próxima segunda-feira, pelo Clube Frei Caneca, na Faculdade de Direito do Recife, às 15 horas vai ter um evento gratuito também. E dia 30 de março, o Congresso de Ciências Criminais da Associação dos Delegados de Pernambuco, que ocorre no IMIP. Que bom, parabéns. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença. Ficamos por aqui. Na próxima terça-feira tem mais Roda Viva Pernambuco. Boa noite, tchau e até lá.